Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bendito ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do meu viver. Espero também que seja o Senhor do seu viver, da sua vida. E eu quero começar esse momento de reflexão nesse vídeo, podendo ler um versículo. Eu queria que você pudesse pegar uma Bíblia que estivesse perto de você, a mais perto que tiver de você, ou que você parasse um pouquinho e prestasse atenção nesse versículo. É um versículo lindo, foi indicado por um colega meu, e eu quero poder ler ele para vocês que estão a me ouvir e a me ver por essa videomensagem. É em Salmos, bem no meio da Bíblia. Se você centrar no meio da Bíblia, você vai encontrar os Salmos. É o capítulo 31 e o verso 24. Diz o seguinte, vou ler aqui. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais do Senhor. Lindo, não? E eu comecei esse vídeo fazendo um agradecimento a Deus. Eu sinto essa necessidade de sempre estar agradecendo a Deus quando eu caminho na beira da praia, quando eu estou no mar, quando eu estou indo trabalhar. Eu respiro esse ar agradecendo a Deus sempre, sempre. Vou continuar agradecendo ao Criador de todas as coisas, ao Pai da criação, ao seu Pai, ao meu Pai. Porque é assim que Ele tem que ser visto, porque Ele é misericordioso. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã, como também está escrito nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, aqui a gente está começando uma série de mensagens no programa do YouTube Graça para Você. E essa série vai falar do Evangelho Simples. Então, você vai ver algumas mensagens ministradas pelo pastor Felipe e algumas mensagens em vídeo ministradas por mim. E alguns outros também que serão convidados a participar das mensagens gravadas. E essa série é a série Evangelho Simples. E essas são as palavras iniciais para que você entenda do que se trata essa série de mensagens do Evangelho Simples. E para se entender isso, primeiramente de tudo, você tem que compreender o que é o Evangelho. Para você, o que é o Evangelho? Sei que o que eu estou falando aqui é uma realidade cultural e social. Para muitos, uma grande quantidade de pessoas, o Evangelho é a Bíblia. São livros que estão dentro da Bíblia, que eu costumo chamar os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim, sabem que eu chamo ela de Sagradas Escrituras. Gosto de chamá-las assim, de sagradas, porque é um livro fabuloso, maravilhoso, lindo. Recomendo você a ler esse livro. E dentro desse livro, realmente há os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são as narrativas da vida e da história de Jesus. Então, o Evangelho praticamente é Jesus, mas o termo da palavra, a etimologia, Evangelho, do grego, quer dizer boas notícias, boas novas. E essas boas novas e essas notícias, que no grego é Evangelho, é o que nós vamos tratar aqui nessa série de mensagens. Agora, por que simples? Eu quero explicar isso aqui porque dentro do meu contexto religioso que eu vivo, mediante a sociedade, no dia a dia, esse termo talvez não seja muito falado, você talvez não tenha escutado ainda esse termo, mas em breve você vai escutar. Você vai ver muitas pessoas falando, o Evangelho é simples, o Evangelho é simples. E isso tem surgido no meu cotidiano, no dia a dia. Eu mesmo tenho falado isso no meu blog, escrevi sobre isso, sobre que o Evangelho é simples, mas é profundo, e entre outra série de fatos.
Então eu queria explicar isso, essa série de mensagens que fala sobre o Evangelho simples, eu queria poder falar sobre isso. Antes de começar propriamente dito todas as mensagens, para que seja primeiro assistido essa, para você entender, se situar, se posicionar, saber o que é que está sendo dito aqui, e o que é que você está escutando, o que é que você vai captar. Então o Evangelho simples não trata-se da Bíblia, não é isso. Trata-se da boa notícia de Deus. Só recapitular. Essa boa notícia de Deus é uma coisa simples. E as pessoas têm usado isso e dá uma conotação de que é o termo em si e ele em si que é simples, mas não é. Porque quando a gente começa a fazer uma conjectura, começa a querer explicar o que é o Evangelho, aí é o que eu venho falando, que ele é profundo, que há uma profundidade nisso, aí deixa de ser simples. Então, se eu for querer explicar para vocês aqui o Evangelho em todo o seu contexto, querer explicar a grandeza de Deus, a graça dele, que também é profunda. Como é a boa notícia que tem que ser anunciada a todo mundo, é profunda, tem uma profundidade, uma estrutura extraordinária. Então, não há mais simplicidade nisso. Eu querer explicar, conjecturar sobre o Evangelho. E para mim, essa simplicidade, esse termo, eu passei muito tempo pensando, refletindo, poxa, o que é? Mas se o Evangelho é simples, mas quando a gente explica o que é o Evangelho, como ele funciona e tal, aí já não há mais simplicidade. Começa a criar uma complexibilidade do termo. Então, o que é o Evangelho simples? O Evangelho simples, para mim, a explicação que eu consegui encontrar para mim e que eu quero transmitir para vocês, que o Evangelho simples é nada menos uma construção do que a boa notícia de Deus é e será e sempre foi, e a comparação dela do que ela é social, cultural e religioso. Então essa comparação religiosa, cultural, a comparação do Evangelho na sua autenticidade ganha pesos diferentes. Então é isso que trata essa série. Vamos para um exemplo mais claro. Ok, vamos aqui. Você que está me ouvindo, você simplesmente diz assim: eu quero esse Evangelho, eu quero ser um discípulo de Jesus. Faz parte do Evangelho, do contexto de Evangelho simples. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Então, culturalmente, como eu falei, para ser um discípulo de Jesus, você vai ter que ser um cristão. Para ser um cristão, você vai ter que escolher que cristão você vai ser, que ramificação do cristianismo você vai ter que aceitar. Então, o cristianismo, nessa vertente, nessa explicação cultural, religiosa, ela vai ser dada em várias ramificações. Então, você vai ter que escolher ser católico, anglicano, ortodoxo ou protestante. Porém, o protestante já não é jamais usado esse termo culturalmente, principalmente na nossa sociedade aqui no Brasil, não se usa mais, o fulano é protestante. Hoje, quando querem falar de protestantes, que tem uma raiz histórica, vão falar de quem? Dos evangélicos. Então você pode ser um cristão evangélico. Então o cristão evangélico vai seguir outras ramificações, até mais diferenciado do que o catolicismo, que pode ser ortodoxo ou anglicano, né? Muito mais anglicano, que é outra vertente do catolicismo. E já o evangélico, ele vai ter outras ramificações. O evangélico, ele pode seguir uma linha tradicional, clássica, já oriunda do protestantismo, de Calvino ou de Lutero. E você vai ver, se você passar na sua cidade, se você procurar
até mesmo pela internet, você vai ver, procurar uma igreja luterana, você vai encontrar uma igreja luterana. Você vai encontrar outras igrejas de ramificações históricas, como a igreja wesleyana, fundada por John Wesley, e entre outras igrejas históricas, presbiteriana, que também não deixa de ser uma igreja calvinista. E assim por diante. Hoje, no Brasil, a predominação evangélica está por meio do neopentecostalismo. Mas o neopentecostalismo já é uma ramificação do que é o protestantismo, do que foi o protestantismo, do que ocorreu na história do protestantismo, na ruptura com os pensamentos teológicos, que vai do calvinismo ao arminianismo, e que posteriormente vai se ramificar com os batistas, e lá na frente, já nos séculos mais próximos, vai se chegar ao pentecostalismo, que eu vou poupar vocês de tanta história. Não quero também me esticar. Bem que também são assuntos também que eu não sou expert. Estou falando coisas básicas que devem ser conhecidas por você, e que se não são conhecidos por você, espero que a partir de hoje se tornem conhecidos. É bom saber um pouco da história, do que está se sucedendo no nosso Brasil, em meio do seio da nossa sociedade, dentro desse contexto religioso. Então surgiu o pentecostalismo, que é uma ramificação, uma vertente, e hoje o pentecostalismo pode ser clássico, pode ser neopentecostal, reformado e por aí vai. Se sucede outras ramificações de pensamentos. Mas o predominante no nosso país é o neopentecostalismo, que ganhou uma força, e esse tema aqui você já deve ter escutado, que é o da teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade ela mexe com as pessoas e suscita polêmicas, né? Que a teologia da prosperidade, eu fui praticante, eu fui um adepto de uma igreja neopentecostal que tinha a ideologia da teologia da prosperidade. Hoje não sou mais, eu me desvinculei, não faço mais parte, não carrego mais nenhum pensamento desse lá, mas já é outra história. Então, a teologia da prosperidade surgiu nos Estados Unidos, pela ciência cristã, depois foi evoluindo, foi um processo cultural, teológico, aí chegou no Reagan, que é um dos grandes percursores da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade fala justamente, não é de finanças, não é de dinheiro, não é nada disso, não, do que se vê hoje, né, que fala muito nisso, em prosperar, enriquecer, mas não é isso. A teologia da prosperidade, pelo contrário, eu li muitos livros do Reagan, achei lindo a história de vida dele, eu admirei muito o Reagan, eu quase fui um discípulo do Reagan. E o Reagan fala muito da confissão positiva de fé. Então você tem que... Hoje o termo já mudou. Hoje, se você assistir os televangelistas, que são dessa linhagem, você vai ver que eles não falam em confissão positiva de fé, que é a origem da teologia da prosperidade, mas eles falam da determinação. Então, eles vão incentivar a determine a sua vitória. Você tem que determinar no seu coração, você tem que ser ousado, você tem que dizer. Então, isso aí é teologia da prosperidade. Mas o que vemos hoje no seio da sociedade brasileira, o que tem causado muita polêmica, que envolve dinheiro, que envolve os pastores com seus patrimônios, e entre outras coisas, que traz muito escândalo para a sociedade, que tem denegrido muito o movimento evangélico, já não é mais teologia da prosperidade. Isso aí já foi... Eu vi um termo, estudei um termo chamado triunfalismo, mas eu não escutei mais. Pegou a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma coisa só. O que eu estou explicando aqui é querendo passar o que eu sei,
é que não é. Para mim, não é. Teologia da prosperidade entrou no estado de metamorfose, de modificação. Aquela questão do Hegel, da confissão positiva, você tem que pensar, confessar positivamente, vai acontecer. O milagre acontece pela sua confissão de boca positiva. Dê ordem à montanha para as montanhas saírem do lugar. Então ele vai pegar esses trechos para poder falar sobre o que ele pensa, o que é a teologia da prosperidade. E, assim, hoje já não é mais isso. Hoje já é uma metamorfose, já é uma modificação, já não é mais só a confissão positiva de fé, é um triunfalismo. Então vai se usar muitos artifícios para se falar de vitórias, para se falar de conquistas, para se ter, para se ser, para poder ter status. Então vai ser tudo isso. Então é aquilo, mas é um pouquinho a mais. Então houve uma metamorfose. Então hoje é o neopentecostalismo que está predominando na nossa sociedade, no nosso Brasil. Então, para você ser um discípulo de Jesus, você vai ter que... Quem é discípulo de Jesus é automaticamente tido como cristão, né? Quem é cristão é discípulo de Jesus. Para mim, isso já não existe no meu conceito. Discípulo de Jesus não levanta bandeira nenhuma. Nenhuma. Seja ela protestante ou católica, oriunda do Vaticano. Nenhuma. Na verdade, o que eu estou tentando explicar aqui, essa explanação todinha, complicou, já não é mais evangelho simples. E eu comecei num ponto, me estiquei e fui parar em outro ponto, em outra explicação que não tinha mais nada a ver com o evangelho simples. Mas o evangelho que hoje se diz viver muitas pessoas num país cristão, a nossa maioria não é muçulmana, não é budista, mas cristã, por termos, seja espíritas, ou seja do protestantismo ou do catolicismo, porque também os espíritas são considerados cristãos, e também posso considerar os mormons cristãos e também os testemunhos de Jeová, que recebem por partes um preconceito muito grande pelos evangélicos. Então, os evangélicos não vão dizer nunca que os testemunhos de Jeová são cristãos, entre outras afirmações. Agora você deve ter percebido nessa minha mensagem que não há mais simplicidade. Então, se eu for transmitir essa mensagem sobre ser discípulo de Jesus, eu teria que puxar sardinha para uma dessas, me inclinar para alguma dessas vertentes cristãs. Agora eu pergunto para você, onde há simplicidade nisso? Agora, o Evangelho, sim, carrega a simplicidade. Porque o Evangelho, a boa notícia de Deus, simplesmente é que o reino de Deus já está se instalar. Já chegou, não chegará. Tem gente esperando morar no céu, achando que o reino de Deus é isso. E há outros pensamentos que o reino concernentes ao reino de Deus, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas o reino de Deus o reino de Deus já chegou. Isso é uma boa notícia. Isso é uma excelente notícia. Poxa, o reino de Deus chegou, onde está? Cadê o reino de Deus? E como sendo essa uma boa notícia, ela carrega uma simplicidade.